Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me ama. Dá uma porção da vontade de Deus para minha alma. Abençoe, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vamos meditar o livro do céu, volume 16. O tema é a divina vontade, é princípio, meio e fim de toda virtude, e deve ser coroa de tudo e cumprimento da glória de Deus por parte da criatura. A Luísa falando: estava rezando, fundindo-me toda na santíssima vontade de Deus, mas tinha em minha mente alguma dúvida acerca de tudo o que meu doce Jesus vai me dizendo sobre este santíssimo querer. E ele, estreitando-me a si com uma luz que lançava na mente, disse-me. Então aqui a Luísa estava fundindo, né? Rezando, fundindo-se na divina vontade. Mas ela tinha na mente dela alguma dúvida, né, acerca de tudo que Jesus estava dizendo, disse para ela sobre o santíssimo querer. Aí Jesus veio e disse para Luísa: minha filha, a minha vontade é princípio, meio e fim de toda virtude. Sem o germe da minha vontade, não pode ser dado o nome de verdadeira virtude. Então, aqui Jesus diz, né, que a divina vontade é o princípio, meio e fim de toda virtude. Toda virtude. Seu germe da divina vontade não pode ser dado o nome de verdadeira virtude, não pode ser chamado de virtude, se não for por meio da divina vontade. Ela é como a semente para a planta, que depois de que aprofundou suas raízes debaixo da terra, quanto mais profundas são, tanto mais alto se forma a árvore que a semente contém. Então, olha que bonito, né? Jesus falou que a divina vontade é como a semente para a planta, né? Depois que ela aprofundou suas raízes debaixo da terra, quanto mais profunda for a raiz, né, mais alta fica a árvore, né? E ela assim, ela tem a força para fazer brotar debaixo da terra a planta, né? Assim que primeiro está a semente, esta forma as raízes, e as raízes têm força para fazer brotar debaixo da terra a planta, e conforme se vão aprofundando as raízes, assim se formam os ramos que vão crescendo. Então, conforme a raiz vai aprofundando, a árvore vai crescendo, vai formando os ramos, né? Que vão crescendo tão alto de formar uma bela coroa. E esta formará a glória da árvore. É aquela coroa que forma a copa da árvore, né? Como se fosse a coroa da árvore, que dará frutos abundantes, formará a utilidade e a glória daquele que semeou a semente, que vai ser a alegria daquele que semeou aquela semente. Esta é a imagem de minha igreja. Agora Jesus está comparando. A semente é a minha vontade, na qual nasceu e cresceu. A semente é a minha vontade, na qual nasceu e cresceu. Mas para que cresça a árvore se necessita o tempo. Tá vendo? E para dar fruto, em algumas árvores é necessária a duração de séculos. Quanto mais preciosa é a planta, tanto mais tempo é necessário. Então, Jesus está dizendo aqui, tem planta que leva séculos, né, para formar, para dar fruto. E quanto mais preciosa, né,
a planta, né? Ah lá, que necessita de tempo para dar duração de século. Quanto mais preciosa a planta, tanto mais tempo é necessário. Assim a árvore de minha vontade, sendo a mais preciosa, a mais nobre e divina, a mais alta, necessitava de tempo para fazer crescer e fazer conhecer seus frutos. Então, a divina vontade, né? É a árvore mais preciosa que existe. Para isso, ela necessitou de muito tempo, né? Quer dizer, que faz 6.000 anos que Jesus está esperando, né? Para fazer brotar os frutos da divina vontade na terra, né? Para fazer crescer, fazer conhecer seus frutos. Assim que a igreja conheceu a semente, e não há santidade sem ela. Depois conheceu os galhos, mas sempre em torno desta árvore girou. Agora devem conhecer os frutos, para nutrir-se deles e gozá-los. E esta será toda a minha glória, minha coroa e de todas as virtudes de toda a igreja. Agora, por que te maravilhas de que, em vez de manifestar primeiro os frutos do meu querer, os manifestei a ti, depois de tantos séculos? Então, Jesus está perguntando para Luísa, né? Agora, por que te maravilhas? Perguntando para Luísa. De que, em vez de manifestar primeiro os frutos de meu querer, os manifestei a ti, depois de tantos séculos. Que Jesus levou tantos séculos, né, para essa árvore dar fruto da divina vontade, né, para Deus manifestar os frutos, né? Se a árvore ainda não se tinha formado, como podia fazer conhecer os frutos? Então, primeiro a árvore tem que crescer, se formar, dar tudo para depois dar fruto, né? Todas as coisas são assim, Jesus dizendo. Se deve fazer um rei, não se coroa primeiro o rei, se antes não se forma o reino. Se deve fazer um rei, não se coroa primeiro o rei, se antes não se forma o reino, o exército, os ministros, o palácio, e ao último se coroa. Então, quando se quer formar um rei, primeiro forma o reino, para depois coroar o rei, né? Isso que eu estou explicando. Se quisesse coroar ao rei sem formar o reino, que é o exército, seria um rei de mentira, né? Porque o rei ia reinar como, né? Se ele não tem um exército, não tem ninguém, né? Ali para comandar. Agora minha vontade devia ser coroa de tudo, cumprimento de minha glória, por parte das criaturas. Porque só em minha vontade pode ser dito, tudo já cumpri. E eu, encontrando nela cumprido tudo que quero, não só faço conhecer os frutos, senão que a nutro e a faço chegar a tal altura de superar a todos. Eis porque amo tanto e tenho tanto interesse em que os frutos e efeitos, os bens imensos que há em meu querer e o grande bem que a alma recebe, conviver neles, sejam conhecidos, pois se não se conhece, como se pode desejá-los? Então, o que Jesus está dizendo, né? Jesus está dizendo, e eu encontrando nela, dizendo, cumprido tudo que quero, não só faço conhecer os frutos, senão que a nutro e faço chegar a tal altura de superar a todos. Eis porque amo tanto e tenho tanto interesse em que os frutos, efeitos, bens imensos que há em meu querer e o grande bem que a alma recebe, conviver neles, sejam conhecidos. Jesus quer muito que os frutos da divina vontade sejam conhecidos. Pois se não conhece o fruto, como pode desejá-lo? Né? Não tem como. Muito menos pode alimentar-se com eles. E se eu não fizesse conhecer
o viver e meu querer, que coisa significa os valores que contém? Faltaria coroa à criação. Se eu não fizesse conhecer o viver e meu querer, que coisa significa os valores que contém? Faltaria a coroa à criação. Então, por isso que é muito importante fazer conhecer a divina vontade. As virtudes e a minha obra seria uma obra sem coroa. Então, vê o quanto necessário é que tudo que te disse sobre meu querer saia fora e seja conhecido. Jesus dizendo para Luísa, né? Quanto importante que é, né? Que o querer, tudo aquilo que Deus explicou e falou, ensinou a Luísa, seja conhecido, saia fora e seja conhecido. Quer dizer, os livros sejam publicados, que todos possam conhecer a divina vontade. E também a razão pela qual tanto te incito a ti, e porque a ti te parece que te faço sair da ordem que tive com os outros, fazendo conhecer isto, e as graças a eles feitas depois de sua morte. E em troca, contigo permito que ainda em vida, o que eu lhe disse sobre o meu querer seja conhecido. Então, Jesus está dizendo, né, que os outros santos, né, na santidade das virtudes, né, as pessoas só foram ver os frutos daquilo que Deus, das obras, né, que Deus manifestou através dele depois de morto. E a Luísa não. A Luísa em vida, ela já viu, porque eles mandaram publicar os livros, né, quando ela era viva ainda. Olha lá. Se não for conhecido, não será nem apreciado ou amado. O conhecimento será como adubo à árvore, que fará amadurecer os frutos, dos quais, bem maduros, se alimentarão as criaturas. Qual não será o meu contentamento e o teu? Então, é isso dizendo que se não for conhecido, o fruto da árvore não for conhecido, ele não é apreciado. Assim é a divina vontade. Se ela não for conhecida, ela não será apreciada. E o conhecimento será como adubo à árvore. Então, o conhecimento da divina vontade será como adubo à árvore, que vai dar força para ela crescer. Que fará amadurecer os frutos, quais, bem maduros, se alimentarão as criaturas. Qual não será o meu contentamento e o teu? Jesus dizendo a Luísa. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para minha alma. Abençoe, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos meditar o livro do céu, volume 16. O título é Sobre a Concepção do Verbo Eterno. Luísa falando. Estava a pensar no ato no qual o Verbo Eterno desceu do céu e ficou concebido no seio da Imaculada Rainha. E meu sempre amado Jesus, desde dentro de meu interior, puxou um braço, me cercou o pescoço e em meu interior me dizia. Luísa falando. Minha querida filha, se a concepção de minha Mãe Celestial foi prodigiosa e foi concebida no mar que saiu das três divinas pessoas, minha concepção
não foi no mar que saiu de nós, mas no grande mar que residia em nós, nossa própria divindade, que descia no seio virginal desta virgem e fiquei concebido. O que Jesus está dizendo aqui? Ó? A concepção da Mãe Celestial foi prodigiosa e foi concebida no mar que saiu das três divinas pessoas. Então, a Nossa Senhora foi concebida, né, no mar da Santíssima Trindade, que saiu da Santíssima Trindade. Mar de graças, né, que a gente entende aqui. O mar de graças que saiu da Santíssima Trindade, das três pessoas divinas. E minha concepção não foi no mar que saiu de nós, mas no grande mar que residia em nós, nossa própria divindade, que descia no seio virginal desta Virgem. E fiquei concebido. Então, aqui Jesus fala que Nossa Senhora ela foi concebida no mar de graça que saiu das três divinas pessoas, da Santíssima Trindade, Nossa Senhora. Agora, não foi no mar que saiu de nós, mas no grande mar que residia em nós, nossa própria divindade, que descia no seio virginal desta Virgem, e fiquei concebido. Então, foi nesse que Jesus fala que foi a própria Santíssima Trindade que desceu no seio da Virgem, da Nossa Senhora, e Jesus foi concebido. Olha que maravilha. É verdade que se diz que o Verbo foi concebido, mas meu Pai e o Espírito Santo eram inseparáveis de mim. Tá vendo? É verdade que diz que o Verbo foi concebido, né? Que a gente o Verbo divino se fez carne, habitou entre nós. A gente vê muito falar, né? E fala na Bíblia, tudo o Verbo foi concebido, né? Fala. Então Jesus está dizendo, mas meu Pai e o Espírito Santo eram inseparáveis de mim. É verdade que eu tive parte atuante, Jesus teve a parte atuante, mas eles a tiveram concorrente. Tá vendo? Então, ali naquele momento que Jesus foi concebido Jesus como Deus, que se Deus é um só, a Santíssima Trindade é um só, então a Santíssima Trindade também ali naquele momento foi concebida ali também. Imagine dois refletores, que um reflita no outro, e o mesmo sujeito, esses sujeitos são três, e no meio toma parte obrante, sofredor, suplicante. Os outros dois estão juntos, concorrem, são espectadores. Então eu poderia dizer que um dos dois refletores era a Trindade Sacrossanta, o outro, minha querida mãe. Então, aí eu entendi aqui, né, que Jesus, naquele momento, né, que foi concebido no seio da Virgem Maria, foi concebido ali Jesus, mas estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três estavam presentes, mas Jesus que foi concebido ali foi Jesus, né? A pessoa de Jesus Cristo ali, Jesus humano. Ela, no breve curso de sua vida, conviver sempre em meu querer, me preparou em seu virginal seio, o pequeno terreno divino, onde eu, Verbo eterno, devia me vestir de carne humana. Porque jamais teria descido dentro de um terreno humano. E a Trindade, refletindo nela, ficou concebida. Então, aquela mesma Trindade, enquanto ficava em céu, foi concebida no seio dessa nobre rainha. Então, aqui está dizendo, né? Eu, Verbo eterno, devia me vestir de carne humana. Jesus, né? Porque jamais teria descido dentro do terreno humano. Só humano. Então, Nossa Senhora, ela era humana, né?
E a Trindade, refletindo nela ficou concebida. A Trindade, refletindo no seio da Virgem Maria, ela ficou concebida. Então, Jesus foi concebido, né? Ali refletindo no seio da Virgem, através da Santíssima Trindade. A Trindade refletindo nela, na Nossa Senhora, ela ficou concebida. Jesus foi concebido ali. Então, aquela mesma Trindade, enquanto ficava em céu, foi concebido no seio dessa nobre rainha. Tá vendo? Todas as outras coisas, por quão grandes, nobres, sublime e prodigiosa, até a mesma concepção da Virgem Rainha, todos ficam para trás. Não há nada que se possa equiparar, nem amor, nem grandeza, nem potência, à minha concepção. Então, nada se compara, nem o nascimento de Nossa Senhora, nem nada se compara, fala aqui, a concepção, que nada se compara no momento que Jesus foi concebido, né? Nada se compara. Olha lá. Posso equiparar nem amor, nem grandeza, nem potência com a minha concepção de Jesus. Aqui não se trata de formar uma vida, mas de encerrar a vida que dá vida a todos. Olha que maravilha, né? Então, naquele momento da concepção de Jesus, não é só o momento de encerrar uma vida, ali de ser concebido um ser humano ali, né? Mas vai ser concebido o autor da vida, aquele que dá vida, ia ser concebido ali. Não se trata da ampliação, mas de restringir-me para poder me conceber. Olha que coisa. Jesus teve que se restringir, né, ali no seio da Virgem Maria, para ele se conceber. Aquele que dá vida foi gerado. Não para receber, mas para dar. Quem criou tudo, encerrar-se em uma criada e pequeníssima humanidade. Pensa bem, então, como que é grande a concepção de Jesus, né, no seio da Virgem, tá vendo? Mas de restringir-me para poder me conceber, não para receber, mas para dar. Quem criou tudo, encerrar-se em uma criada e pequeníssima humanidade. Estas são obras de um Deus, só de um Deus que ama, que a qualquer custo quer atar com seu amor a criatura para fazer-se amar. Mas isso é nada ainda. Você sabe onde todo o meu amor, todo o meu poder e sabedoria refugiu? Assim como a potência divina formou essa pequeníssima humanidade, tão pequena que podia comparar-se ao tamanho de uma avelã, mas com os membros todos fornecidos e formados, o Verbo foi concebido nela. E a imensidão da minha vontade, encerrando todas as criaturas, passadas, presentes e futuras, concebeu nela todas as vidas das criaturas. Isso aqui é muito grande, né? Para a cabeça da gente entender, né? E a grandeza disso aqui. Olha o que Jesus está dizendo aqui. O Verbo foi concebido nela. A imensidão da minha vontade, cerrando todas as criaturas, passadas, presente e futura, concebeu nela todas as vidas das criaturas. E conforme crescia a minha, assim cresciam elas em mim. Assim, quanto aparentemente parecia sozinho, visto com o microscópio da minha vontade, se viam em mim concebidas todas as criaturas. Olha que maravilha, gente. Então, no momento que Jesus foi concebido, todos nós fomos também concebidos, junto com Jesus. Todas as criaturas, passadas, presentes e futuras, no seio da Virgem Maria.
Sucedia de mim como quando se vê águas cristalinas, que enquanto parecem claras, vista com o microscópio, quantos micróbios não se veem? Viu? Então Jesus falou, né? Que com o nosso olho humano, a gente não enxerga, mas que Jesus ali, naquele momento da concepção, né? Que ele foi concebido, ele podia ver com os olhos dele, né? Divinos, ele via todas as criaturas ali sendo concebidas junto com ele. Tá vendo? Foi tal e tanta grandeza de minha concepção que a grande roda da eternidade ficou comovida e estática ao ver os inumeráveis excessos do meu amor e todos os prodígios unidos junto. Toda a massa do universo estremeceu ao ver fechar-se aquele que dá vida a tudo, restringir-se, diminuir, fechar tudo para fazer o quê? Para tirar a vida de todos e fazer renascer a todos. Tá vendo que maravilha? Então Jesus ali naquele momento, né? Foi concebido, todos nós fomos concebidos junto com Jesus. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat.